Estamos de volta para mais uma ronda de entrevistas no Bridgetown Radio Show. Agora temos novo horário, convém dizer desde o início, domingo, a partir das 10 da noite, a melhor música urbana, mixed by DJ Dada. Ele também está aqui connosco. Olá, Dada. Ei. Tudo bem? E temos também um convidado. Queres ser tu a apresentá-lo ou queres que eu apresente? Apresenta tudo. Não, por favor. É? Pronto, ok. Então o nosso convidado é um dos rappers mais promissores da sua geração, um potente de crítica e também de público. Tem sido um sucesso imenso. Ele é Slow J, ele vem de Setúbal. Olá, Slow J, tudo bem? Olá, tudo tranquilo, sim senhor. Da Margem Sul, um sítio onde, curiosamente, e se calhar vamos começar a conversa por aqui, a cena hardcore tem muita expressão, ou tinha muita expressão aqui há uns anos. Yeah. Eu lembro-me, por exemplo, o Carlão também teve uma banda de punk e de metal e a coisa tinha ali uma grande expressão. E tu também começaste a ouvir esse estilo de música. Como é que depois chegaste até ao rap? Interessante. Olha, com muitas voltas, para te dizer a verdade. Há muitas maneiras de explicar isso. Estava a pensar, uma delas é o facto de que tu, quando fazes música eletrónica, tu não consegues propriamente fazer metal como metal ou punk como punk. E foi quando eu comecei a fazer música, depois das bandas que eu tive, quando comecei a fazer música por mim, foi no computador. E então isso fez-me convergir logo para o dubstep. Isto pré-Skrillex, antes do Skrillex ter vindo estragado a festa de toda a gente. A brincadeira, mas o gajo é um gênio. O problema são os outros depois copiar o gajo. Mas portanto comecei muito por aí. O que me levou-me muito para o lado das cenas mais grovadas, mais um bocado do universo do hip hop. Se bem que a pessoa vai ouvindo, não é? Na rádio, os meus primos ouviam bué tipo R&B, cenas mais antigas. Lembro daquela fase dos Neos, de coisas assim. Eu nunca tive regras para o que eu ouço. Basicamente é isso. E Usher? Yeah. E foi por aí, depois começaste a ouvir R&B e depois rap e agora aqui estamos. Sim. Então, sim. Resumidamente é isso, não é? Então e tu passaste a querer dedicar mais ao reggae e ao hip hop? Ao reggae? Porquê que eu disse reggae? Porque não? Tu Alguma vez pensaste nisso? Já pensei, agora? sim senhor. Já pensei. Podia ser interessante, se calhar foi por isso que me surgiu. Mas mais o R&B e o hip hop, o que é que te fez? Ok, já percebi que a parte do computador e de produzir Facilidade de música, fazer. mas tu inicialmente foste para o dubstep. Como é que foste logo daí para o hip hop? Ou se foste logo daí para o hip hop, ou se houve mais coisas pelo meio? Não sei. Honestamente é um bocado difícil de especificar exatamente onde é que eu comecei a ouvir o quê. Mas Não é ouvir, desculpa, a fazer. Sim, estou-te a perceber. Ok, fazer hip hop veio-me. Foi a primeira coisa. Eu honestamente não te sei dizer porque é que convergi para aí especificamente. Mas lembro-me das primeiras cenas que eu comecei a escrever para cantar serem rap. Okay. Portanto, foi uma transição Entendi. natural, se calhar. Ainda bem que cá estás. Às vezes há casos que correm pelo melhor. Yeah. E parece-me claramente que é um caso destes. Olha, nós estivemos no mesmo festival de música dos Açores. Yeah. E não sei, tu viste o concerto do Valete? Não. Sim. Houve ali uma altura no meio do concerto dele em que ele começou a passar umas imagens de rappers desta nova geração, ou pelo menos mais novos que ele, que ele admirava nos ecrãs do seu concerto. E tu estavas lá, tu eras um desses rappers. Num meio tão competitivo como é o hip hop, é também importante ter a aceitação e o reconhecimento dos teus pares, ou é-te um bocado indiferente? Muito boa pergunta. Parabéns. Desculpa. Já ganhei o dia. Bom pessoal, até já. Não, mano, eu acho que é o seguinte, eu acho que vai sempre haver competição saudável. Acho que para isso é preciso haver relação entre as pessoas. Mas acho que o que eu sinto um bocado, eu lancei recentemente um som que é o Fome, vocês ouviram? Começa com aqui na Tuga toda a gente só quer matar toda a gente. Ok. E a questão que eu sinto muito é a seguinte: enquanto nós geograficamente estivermos só a tentar fazer música para o nosso retângulo, tentares fazer a melhor música, tipo isto, causa uma música e ficas com a sensação, isto nunca ninguém fez em Portugal. Estás a ver? Enquanto nós estivermos nesse estado Nesse mental, mindset, eu acho que não vai haver espaço para não competirmos. Entendes? Não faz sentido eu trabalhar com os melhores artistas portugueses se nós estamos todos a tentar tirar a última fatia do mesmo cake. Ok? Agora, se eu estiver a pensar em bater o Stromae, por exemplo, em ultrapassar artistas mundiais que eu considero grandes artistas, e é para aí que eu quero ir, é isso que eu quero fazer, mesmo que seja em português,
dava jeito uma ajudinha, né? E acho esse objetivo, obviamente, muito bom e muito, é difícil de perseguir, mas, Mas é percebes assim. que, só para concluir, eu acho que aí a perspectiva muda completamente, entendes? Acho que se estivermos só a trabalhar para aqui, vamos acabar tipo Por 7 se unirem cães a todos uns um aos osso. outros. Exato. E não faz grande sentido, quer dizer, colaborarmos, não vivermos só numa cena de competição. Se é isso, é o mesmo bolo de onde estamos a tentar tirar a fatia é mesmo pequenina. E nesse objetivo de extravasar as barreiras e extravasar as fronteiras, achas que o português pode ser uma limitação ou não? Falaste-me há pouco no Stromae, ele canta em francês e nem todas as pessoas percebem francês e não é por isso que ele deixa de ser um fenómeno mundial, não é? Olha, eu não sei, porque eu também, quando comecei, não sabia como é que ia chegar até aqui hoje, mas cheguei. E portanto, o meu foco vai ser o mesmo que foi até aqui, que é continuar no estúdio, continuar a trabalhar para fazer a melhor cena que eu já ouvi, não só a melhor cena que eu já ouvi em Portugal. E não sei, sinto que eventualmente vamos conseguir fazer, e à medida que a equipa for aumentando, vamos conseguir fazer estragos por esse mundo fora. Muito bem, ainda bem. É. Dada, o que é que achas deste espírito competitivo? O espírito competitivo existe. Eu não sei como é que era antigamente, mas eu hoje vejo. Eu conheço quase todos os da nova escola e acredito que tu também. E praticamente toda a gente se dá bem. Não sei se antigamente era assim ou não, mas apesar de haver uma grande competição entre nós todos queremos que todos ganhemos. E apesar de isso até ser um bocado uma cena não ser o contrário da outra, que é queremos todos ganhar, mas eu quero ganhar. E se ganharmos todos, ninguém ganha a sério. Estamos tipo a dividir. Se ficarmos todos em primeiro, não há um verdadeiro primeiro. Dividir tipo migalhas entre todos. Mas ao mesmo tempo, acho que por sabermos isso, cada um trabalha mais na sua cena e procura-se como artista e desenvolve esse lado. Tanto que há muitos artistas, principalmente os que dão mais nas vistas hoje em dia, estou-me a referir a rappers, têm uma cena que os distingue dos outros. O Dillaz tem uma cena que os distingue dos outros, o Slow J tem uma cena que os distingue dos outros, o Hollywood tem uma cena que o distingue dos outros, Prof Jam por aí, podia continuar, KJ também. E acho que apesar disso, estamos todos a tentar desenvolver para não sermos só mais uns aqui, mas para tentar furar de alguma forma que não é normal. Claro, e isso é ótimo e vai fazer evoluir o género musical, não é? E o estilo de Concordo. música. Olha, vou-te falar do teu show no Superbox Super Rock, o maior que já deste até agora, provavelmente, não é? Na tua carreira. Sim. E ainda por cima, segundo sei, não foi um dia particularmente, como é que eu ia dizer isto, favorável para ti em termos de saúde. Porque tu acordaste, não estavas assim muito bem, não te estavas a sentir muito bem, com não uma é? contratura nas costas e portanto fui até ao palco de muletas. Aliás. E depois andei até ao meio do palco, tipo, com fé que ia conseguir ficar de pé ali. Mas quem te viu nunca diria. Não reparei em nada. Tipo, entra a adrenalina no corpo e esquece. Percebes? No fim já tinha saltado lá para baixo, já estava com. Pois, por isso é que eu disse que não reparei em nada, porque eu não vi a tua entrada, mas nem fazia ideia dessa situação. Sim. Eu estava só um bocado mais direito no início. Estava assim um bocado mais... Como é que recordas esse momento na tua carreira e esse show? Foi que te correu melhor ou não? Ou correu só bonito. Normal? Foi muito bonito por causa disso. Acho que as repercussões que teve em termos de imprensa faz com que as pessoas falem mais sobre esse dia. Do meu ponto de vista, não foi um concerto assim tão... foi um concerto que correu bem, atenção, e é grande a sensação ver aquela quantidade de pessoas. Não é necessariamente aquele concerto em que, não sei, que eu tenha ficado mesmo fogo, o Francis mandou mesmo o sol da vida dele, tá a ver? Às vezes estamos tipo numa terrinha e acontecem cenas que, percebes, ainda agora em Faro, eu enganei-me a entrar no Biza, um som que é o Biza, eu enganei-me na entrada. O que fez com que o Fred improvisasse um filtro para não perceberem que eu tinha enganado na entrada. Portanto, quando entrou o refrão, eu estava a cantar sozinho, não tinha as vozes por trás, e o Fred improvisou uma cena com o Francis em que do nada tem o público todo a cantar o refrão de volta e temos um final completamente diferente do que já tínhamos feito alguma vez, estás a ver? Isso é fixe. E eu adoro esses momentos, estás a ver? Em que um gajo se engana e crias uma música nova. Mas tu também consegues ter isso. Tens dois músicos bastante experientes que dão essa ajuda. Mas eu gostava de saber era, em termos de recepção do público e das reações que tu estavas a ter, esse concerto do Superbox Super Rock não foi um grande marco? Porque eu lembro-me de ver toda a gente a cantar tudo. Sim, acho que sim. Sim, foi Tipo, grande a cena. Acho que é um dos grandes. É o maior concerto que eu já fiz.
Foi nessa altura que tu percebeste. Vou explicar estou porque é mesmo a chegar que eu muita estou gente ou não? em relação a esta Sim, resposta. diz-me, Porque eu, ao diz-me. mesmo tempo, sinto que, para ser completamente honesto, no ano anterior, no Superbox Super Rock, no palco pequenino, eu acho que nós demos um grande concerto, ok? Igualmente bom como este, não havia o álbum, não é? Mas acho Sim. que demos um grande concerto. No entanto, naturalmente, havendo um concerto de Kendrick Lamar que ficou na história tipo dos melhores concertos de sempre, não se falou sobre isso depois, Sim, percebes? percebo. Enquanto que este ano, como tinhas o Future, e o Future foi, pronto, o pessoal não sentiu muito, não é? Teve um bocado de má crítica. Eu sinto que quase que a imprensa se virou toda Ok. para falar sobre o concerto de Slow J, que eu fico completamente agradecido. E é uma cena linda, estás a ver? E bué de pessoas, quando vêm falar comigo, falam-me sobre esse dia. Estás a ver? Acho que te estás a entre aspas, mas a menosprezar. Eu não estava aí por aí. Achas? Estava Acho que aí sim, mesmo, acho que sim. pá, apesar de teres num lado, num ano, o pessoal de Kendrick e neste ano teres o pessoal de Future, eu acho que o teu concerto de um ano e do outro foi completamente diferente, mesmo em termos não só da quantidade de pessoas que te foram ver, nem da crítica, nem estou sequer a falar disso, mas das reações que eu estava a ver o pessoal a ter. Tipo, não foi só por não teres tido um grande concerto a seguir que a tua cena foi falada, estás a ver? Eu sinceramente, mesmo bem. eu Lá acho de que baixo exato. sentia-se mesmo. Eu acho que se calhar parte da crítica ainda não te conhecia bem. E ver aquelas pessoas todas e ver a dimensão do fenómeno, se calhar fê-los despertar para qualquer coisa. Espera lá, quem é este tipo? O que é que está aqui a acontecer que nós não estávamos a ligar a isto? E foi de facto um concerto muito especial. Sim, tanto que já te deu um lugar agora no palco Superbox Super Rock dentro de uma arena para onde que vem. Pelo menos foi isso que nos disse o Luís Montes. E sinto também que a cena de estar com dor física também de alguma forma ajuda a transmitir emoção. Exatamente. Isso também pode ter feito uma diferença. Desse concerto tu passaste, e tu contaste-me isto nos Açores, para um dos mais pequenos da tua vida nos Açores. Um dos que o pessoal não está, mas o que é isto, Slow J? Não estou a perceber bem. Como é que tu ainda tens de lidar muito com essas transições, com esse. Olha, ou agora nesta fase da tua carreira já? Tive de lidar e nem foi tipo a cena de foi só que fomos dar um concerto a seguir à Ilha Terceira que foi assim mesmo pequenino, sentias que as pessoas não conheciam, estavam à espera de uma coisa bem diferente, estavam à espera de música mais tipo eletrónica, mais aquela carcaçada. Estás a ver? Espera de DJ Slow J. Foi um concerto mesmo difícil, estás a ver? Para quem não tinha quase dormido do dia anterior, ainda vinha com uma contratura nas costas, foi para aí o concerto mais difícil que eu já dei. É um contraste mesmo. Se não dão aquele sangue também, não te vai ajudar. Sim, porque no Super Bowl quase que me levaram às costas, entendes? Foi aquele concerto em que eu parava de cantar as letras porque as pessoas cantavam por mim. Exatamente. Percebes? Esse concerto acaba por ser mais fácil de alguma maneira, entendes? É engraçado, é contraintuitivo. Mas acredito que os mais pequenos também tenham o seu quê de desafio, não é? Sem dúvida. Não, Ali especialmente eu tive mesmo de tirar a ferros a vitória, percebes? As pessoas no fim estarem aos saltos lá, E estava. Sim, mas foi mesmo, estás a ver o que é tipo tu acaba a primeira música e ninguém bate palmas. Aquela primeira música é a cena que a primeira música é a cena que deixa tipo, ok, estamos seguros, isto vai correr bem, vamos andando, estás a ver? Foi. Mas há concertos assim, há concertos de muitas maneiras. Eu acho que o interessante, eu estou a dar tipo a primeira volta, estás a ver? E acho que o interessante é aprender a lidar com todos os tipos de públicos nesse sentido. Os maus ajudam os maus fazem com que os bons sejam melhores. Sem dúvida. Olha, passando aqui para uma outra fase da conversa e ainda às tuas influências e dando próprios também a quem o merece, artistas nacionais e internacionais que tu andes a ouvir, que andes a gostar, que admires o trabalho. Aqui a pensar, o que é que eu estou a ouvir? É que acabei de passar a tarde a ouvir throwbacks mesmo. Também podemos lá ir se quiseres. Olha, estava aqui a pensar. Por exemplo, falaste há pouco de Kendrick Lamar. É um rapper que tu admiras? Muito. Sim, estava aqui a tentar pensar se havia alguma coisa realmente de não óbvio que eu tivesse a ouvir. Pode ser óbvio para ti, pode não ser óbvio para outros. Pode dizer na boa. Se quiseres ir muito rápido aí ao teu Spotify ou ao teu... Boa ideia. Não quer fazer publicidade? Está ali. Mas... Peraí. não está aqui. Deixa lá, pronto. Olha, excelente. Não, ele vai mesmo então. Ok, vamos a isso então. Claramente. Tesourinhos aqui. Olha, isto ainda não ouvi o álbum novo dos Foo Fighters. Tenho aqui para
para ouvir, não sei se vocês já ouviram. Não, por acaso ainda Olha, não o ouvi. Rockstar do Post Malone está ganda som. Yeah. Já toca. Já estás a toca. passar. You know. Pois é assim, não tenho estado a ouvir nada de novo. É um facto. Estava a ver se encontrava alguma coisa, mas E não. nacionais, algum nome que queiras destacar? Alguém de quem admires particularmente o trabalho ou onda, ou algum aspecto da carreira? Não precisa de ser rapper de todo. É um bocado difícil. É assim, eu pessoalmente, e eu não estou a dizer isto por tipo, não gosto de nada, nada disso. Aliás, eu dou props a toda a gente que sai da cama para fazer cenas que gosta de manhã e que luta para fazer isso, estás a ver? Acho que independentemente de estilo, de termos opiniões diferentes ou de falarmos de assuntos diferentes nas músicas, essa é a minha maior mensagem. Ao mesmo tempo é isso que eu quero apoiar, que as pessoas evoluam e façam aquilo que elas gostam. Mas eu não queria estar a ser óbvio, mas claramente, tipo, desde o trabalho do Hollywood ao trabalho do Dillaz, acho o Dillaz um artista, pá. Olha, tive a oportunidade de o ver pela primeira vez lá nos Açores, adorei o concerto. Adorei vou-te mesmo contar o esta concerto, história. ganda feeling. Eu falei-te mais ou menos disto no avião, mas eu não sei se tu percebeste. Eu basicamente, nós estávamos no avião, nós fizemos o voo juntos, e para cá, no voo de regresso, e eu tinha 2 álbuns na secção offline, pronto, dos streamings, no streaming do meu telemóvel, tinha 2 álbuns na secção offline. Tinha o teu e tinha o Dillaz. Eram só esses 2 que eu tinha. E para lá tinha ido a ouvir o Dillaz. E portanto para cá vinha ouvir o teu. Só que tu estavas sentado ali à minha frente. Estava na fila da Portanto, foi frente. muito ele estava mesmo sentado no lugar à minha frente e eu vinha a ouvir o álbum do Soulja. Isto é fixe. E ele ali sentado à minha frente foi uma experiência. Lindo. Foi diferente, digamos assim. Mas foi a primeira vez que viste o Dillaz ao vivo nos Açores? Foi a primeira vez. Sim, Curtiste a eu cena não dele? saio muito. Tipo, Ele tem também algo que eu considero que seja semelhante a ti, que é muito. Ele é muito real, não é? Ele é muito honesto na música que faz e na mensagem que tenta passar. E vocês têm esse ponto em comum, pelo menos. Sim, eu sinto muito isso em relação à música dele e dá-me gosto de ouvir por isso, por essa cena. E adorei, tipo, primeiro que tudo, Arena, Last no beat, Ave Maria, quando aquilo entra. Também já tocou Porra, Last, como é que tu fazes isso, mano? Foi mesmo assustador. Depois, estou a falar da secção final, Mo Boy, que toda a gente estava mesmo, porque o people curte mesmo bué, e Saudade no fim. E quando ele dá o Saudade, esquece, mano. Ganda som. Vocês estão a ver que eu estou quase emocionado. Tipo, eu estava lá mesmo tipo um fã. Há bué tempo que não ia a um concerto e conseguia estar nessa cena mesmo, tipo fã só. Estás a ver? Não estou a pensar tipo, está ali, Fica a ver onde é que estão as luzes, ou não sei o quê. Por acaso, quando vi a primeira vez o concerto do Dillaz, depois de ele ter lançado esse álbum, quando acabou o meu boy, eu fiquei assim, pronto, o concerto acabou. Quando ele toca o Saudade como encore ou como quiserem chamar, eu fiquei confuso, porque geralmente o pessoal acaba com o som que tem mais hype e não com o som que tem mais vibe e contacto com o público. Normalmente deixa-se esse som para o meio, e fiquei bem surpreendido quando foi esse último mais som ou dele. menos, mano. Falei geralmente. Claro que isto não é uma ciência exata. Sim, mas eu acho que não faria isso. Tanto que eu, por exemplo, com A Vida Boa, que será o som mais conhecido meu, eu nunca acabo com A Vida Boa. É o ponto alto do concerto, neste momento. Mas não sinto que seja que. Porque é preciso Sim, para ti não fade faz out, sentido, estás a ver? É preciso um fade out também. Tu dás no meio, é mais ou menos. Não, dou lá quase no fim, última, penúltima. Depende também eu estou sempre a trocar line-ups, sempre a experimentar cenas. Falaste aí há pouco do Last, e tu produziste todo o teu álbum, The Art of Slowing Down, foi todo produzido por ti. Sim, há coproduções. Há coproduções. O Vida Boa com o Intact, que estávamos a falar agora. O Fumaça no Último Empregado. E acho que é isso. Estamos esquecido de alguém? É isso, né? É isso. Imaginas-te a trabalhar, por exemplo, com o Last ou não? Como é que é a tua, como é que interpretas? E se te imaginasses, como é que interpretas a tua relação com esses produtores? Olha, achas que eras capaz de rimar num beat no qual não tinhas tido nenhum tipo de influência? O Last é meu vizinho, estás a ver? Curioso. É meu mano mesmo, eu estou sempre lá em casa do gajo, o gajo vem ao estúdio e estamos tipo sempre assim. Mas é engraçado, nunca fizemos assim. Já fizemos umas quantas brincadeiras, mas nunca fechámos uma faixa juntos, que acabamos por. Já conversei com o gajo sobre isso no outro dia. Já há um tempo que é tipo, nós nunca, na prática, nunca estamos bem mais lá, tipo amigos, estás a ver? Mais do que. Parece que acaba por ser um gajo que eu procuro mais para conversar sobre as cenas da vida em geral, tipo, sobre o que é que vamos fazer no futuro, onde é que vamos. Do que para fechar música. É bem engraçado.
E, por exemplo, com o Fred, eu sei que houve aí no início da tua carreira, ele foi uma pessoa importante, até porque te deu o primeiro estúdio onde tu trabalhaste, não foi? Não foi o primeiro, mas deu-me mesmo uma casa nesse sentido, lá na Cambas, para eu fazer música à vontade. Foi a primeira vez que alguém me deu: olha, está aqui, faz música a hora que quiseres, entras a hora que quiseres, sais a hora que quiseres. Até aí já tinha trabalhado num estúdio, por isso tinha a chave e podia estar lá à volta do meu horário de trabalho. Mas sim, não sei qual é que era a pergunta. Era só para nos falares um pouco da tua relação com ele. Agora acompanha-te como músico, não é? Também? Freddy, é família mesmo, o gajo. Sim, nós temos estado um bocado a magicar várias coisas. Ainda não. Lá está, é outro que ainda não. Com quem acabei por não colaborar para o álbum. E é interessante como, tipo, estando em salas mesmo um ao lado do outro. Mas o Francis também estava lá sempre, que vem comigo para os concertos. O Francis entrou numa música que é o Às Vezes, secção final. Tem tipo uma cena, parece um solo de guitarra, é um falsete dele. Falsete? Uou! E não é um pitch up, é um pitch down. O gajo tem de Eu não tenho essas notas dentro de mim. Mesmo inacreditável. Mas sim, entre nós foi mais uma relação de, nesse momento de construção do álbum, foi mais uma relação tipo de aquele gajo que tu chamas, diz lá o que é que achas disto, estás a ver? Dar aquele input, uma pessoa em quem confias, não é? E ele também a mim, enquanto estava a fazer cenas, mesmo o álbum de orelha, eu fui dando umas ouvidelas de vez em quando. E ele tem confiança contigo para te dizer: pá, não, isto por aqui não. Sim, o Fred é um gajo bem politicamente correto ao mesmo tempo, estás a ver? Não é o melhor gajo do país para levares o não mesmo torto. Mas é sempre essa. Olha, foi um dos gajos que me ajudou sempre muito a não pensar na sonoridade de agora. Ok? Com a experiência que o Fred tem, foi um dos gajos que me ajudou, que eu sinto que me ajudou a focar em pensar numa cena intemporal, não estar focado, porque eu sinto que as pessoas com mais experiência sentem mais o que é a moda, o que é que está a ser só uma moda e o que é que vai passar, porque eles já viram muita coisa passar que nós se calhar não vimos tanto. Então sinto que, sem dúvida, que nesse sentido foi uma ajuda grande. À medida que eu ia fazendo os sons, perceber, eu lembro que uma das músicas preferidas dele era o Às Vezes. E nem toda a gente reparava nessa música quando eu estava a construir o álbum. É engraçado que há people que têm um ouvido mais virado para groove, para música de dança, coisas assim, e que não reparam nesse tipo de músicas. Depois chegas ao concerto hoje em dia e às vezes é outra que eu quase não preciso cantar. As pessoas cantam por ti. Estás a ver? Dada, não sei se como produtor também queres fazer aqui alguma pergunta, tens mais alguma questão neste? Estás a revelar informações que não são para saírem. Desculpa. Neste momento sou só aspirante. Nós depois pomos um pi aqui em cima. Mas e diz-me uma coisa: produtores em Portugal com quem gostasses de trabalhar? Sim, de repente acho que me falta o Johnny. Nunca trabalhei com o Johnny. Acho que é o único gajo. Se bem que devem haver outros. Nem ninguém antigo. Pá, o pessoal tem sempre aquele sonho beat do Sam, uma cena desse género. Pessoal assim antigo. Sim, eu não pensei, como perguntaste produtor, não pensei no Sam. Pois, logo assim à primeira. Deixa eu desligar aqui a minha mãe. Não merece. Mas olha, Sam acho que era bem interessante. Pode ser que aconteça um dia. Já está aqui no ar. Só ele ouvir. Olha, queria-te falar também um bocadinho sobre a tua música Arte, que é uma das músicas que pessoalmente mais gostei e que mais me disse. E tu, lá no meio do refrão, dizes: diz-me se isso é arte ou é arte duro. Achas que atualmente no hip-hop português, e não só, no hip-hop em geral, dar um arte duro às vezes é mais importante que a música que é produzida? Eu acho que esse problema já foi bastante mais problemático do que é atualmente. Acho que há muitos artistas a abrirem portas para isso não ser uma necessidade. Sinto que eu sou um deles. Não sei, acho que é como... Ou seja, música é comunicação. E é como os miúdos da escola, entendes? Eu quando era miúdo, eu lembro-me de preocupar-me em vestir-me de uma maneira que as pessoas que as pessoas me levem a sério quando eu estiver lá, estás a ver? Sei, lembro, especialmente na escola em Setúbal ou assim, tu... Se calhar quando estás a escolher a tua roupa, eu acho que isto passa muito tipo na cabeça dos miúdos. Tu não estares tipo com um ar de menino, né? Porque
quando há stress, não sei, é aquele. Eu não sei se isso não é uma cena da margem sul. Não cresci do outro lado, mas Acho que não, acho que não. não sei, Acho espero bem que não. Acho que é um bocado em todo o lado e acho que tem a ver com também com a insegurança que tu sentes contigo próprio. E quanto é que tu sentes necessidade de compensar nesse sentido. E Portanto, achas que neste momento esse já não é uma questão tão. o arte põe um bocado isso em xeque e põe em xeque o contrário, não é? A música que se diz demasiado erudita e demasiado E depois também não chega a ninguém, né? inteligente, e depois o que é que está realmente Ali por trás. a passar. Olha, uma das coisas sobre as quais eu também. Mas deixa-me só dizer Diz, que força. é mais escrito para mim do que para as outras pessoas, percebes? Ok. Eu tenho bué esse choque a ouvir a minha música e se fizerem o exercício de ouvir seja o que for meu e pensarem que eu estou a falar para mim, bué recadinhos para deixar assim São na notas parede. mentais. Por acaso gostava de ver as notas do teu telemóvel. Fica para uma próxima. Olha, queria-te falar também sobre uma campanha na qual tu estiveste envolvido, muito interessante e com um fundo muito positivo. A campanha de angariação de fundos para o Speedy, um bailarino de breakdance que acho que nasceu sem um braço, não foi? E vocês tentaram angariar cerca de 20 mil euros para ele poder ir fazer uma intervenção cirúrgica aos Estados Unidos. Exatamente. E conseguiram. E conseguimos. Como é que está essa situação agora? Neste momento o Speedy está de volta, ainda bem que falas nisso, e já tem a prótese feita. Basicamente eles chegaram lá e iam todos os dias, iam lá ao sítio onde eles estavam a fazer a prótese, davam-lhe um protótipo, eles iam para o ginásio, iam experimentar a fazer break, coisas assim, e no fim do dia voltavam, deixavam o protótipo com as notas sobre como é que aquilo está, o apoio, eles percebem bem disso. E no dia a seguir apanhavam outra, e fizeram isto durante um mês até chegar a uma que é a prótese final, à qual ele neste momento se está a adaptar, que é um grande desafio. Este desafio é maior do que conseguir 20 mil euros num crowdfunding, que é tu, estás a ver, tu treinas para ser o melhor breakdancer e o Speedy compete com os melhores, aqueles que estão sempre no limite, e estar no limite já percebes que cada coisinha vai fazer diferença se tu vais ser o melhor ou não, se vais ganhar a battle ou não, se vais mandar o melhor move. E ele neste momento tem de aprender do zero a fazer breakdance. É um grande desafio e é lindo, estamos aqui para ver isso. Claro. Eu sei que ele já, para o exercício físico que ele faz, é bué da bom, porque ele faz imenso, já fazia imenso. Só que, como não tinha essa parte, ele nunca conseguia apoiar bem o braço. Portanto, os músculos dele cresciam de uma maneira um bocado torta, as costas, estava a começar a criar um problema de costas, e agora já está a corrigir isso tudo. Graças ao poder da internet. Ia trabalhar no breakdance, mesmo a sério. Portanto, é uma prova também de que a internet também serve para coisas positivas. Né? Muito bem. Olha, no Confessions da Mega Hits, tu fizeste uma cover, mais ou menos uma cover, uma adaptação de uma música, inspiraste uma música do Rui Veloso, que ele, entretanto, partilhou no Facebook. E eu queria saber se tu já tiveste a oportunidade de falar com ele sobre isso, ou se já chegaste. Já tive a oportunidade de falar com ele sobre isso. E podes dizer mais ou menos o que é que ele te disse ou não? Eu posso dizer que o Rui Veloso é uma fucking legend, basicamente. O meu patrão. Ele convidou-nos para passar lá no estúdio, na casa do gajo. Nice. E é lindo, tipo, um bocado tipo, indescritível a experiência. nós não fizemos música, tivemos só a conversa um bocado, mas é lindo, tipo, só a energia do espaço. Eu nunca tinha estado num espaço assim, muito menos um estúdio assim, em que eu sinto que a energia é bué, próspera, é estável. Ninguém está a pensar se no fim do mês vamos conseguir pagar a renda ou não. E está tudo para que a música seja feita da melhor forma. Está tudo montado assim. As salas todas do estúdio têm janelas para o jardim. É lindo, um paraíso. É um estatuto diferente. Lá chegarás, é continuar a trabalhar, meu rapaz. Slow J, vou-te fazer uma pergunta que não sei se queres responder ou não. Ou não sei se já pensaste nisto ou não. Okay. Mas é um clássico aqui do Bridgestone Radio Show. Nós fazemos sempre esta pergunta e é para tu nos dizeres um top 5 dos teus. Normalmente nós pedimos rappers, mas eu se calhar vou-te pedir músicos favoritos de todos os tempos. Isso é muito difícil de fazer. Eu sei. Deviam ter para preparar essa resposta. 2 ou 3 que te surjam se calhar devíamos rapidamente. Delimitar isso um bocado. Estava a pensar. Ou que tenham inspirado para o teu primeiro álbum de uma forma muito específica. Bora falar só de rap? Pode ser. Pode ser.
Nach. Espanhol? Yeah. Nunca ouvi muito. Para mim é o. Mas é curioso ir buscar logo a tua primeira referência é uma não anglo-saxónica. O que também não é muito. Porque eu nunca me liguei a nenhuma música de rap como a dele. Uhum. E acho porquê? que. Pá, eu vinha de muito serviço público, valete, e aqui estamos num estilo que está muito dentro dessa área. E o Nach, pá, é inacreditável. Ouçam, honestamente. Ouçam. Eu conheço uma música que ouvia quando era mais novo, não te sei dizer o nome, também não te sei dizer bem o que é que falava, porque também não percebia muito. Sei que o clipe era a preto e branco. Ok. E isto foi para aí, sei lá, 2004. Yeah, não sei. Foi mas deves conhecer o som, porque eu acho que na altura era tipo. Hoje deve ser um dos clássicos dele. Conheço quase tudo. Hoje dele. deve ser um dos clássicos dele. Um Yeah. dia pode ser que eu me lembre disso. Yeah. Portanto, fica a referência. E a sugestão já agora, se nos estás a ver ou a ouvir. E mais? Acho que tenho de pôr Valete, sem dúvida. Uhum. E pegando aí, desculpa, eu fiquei com esta pergunta na cabeça desde que falámos da cena do Valete meter a imagem dos artistas que ele gostava da nova geração. Como é que foi para ti? Se é um artista que tu sempre tiveste como referência e tudo, como é que é para ti seres uma referência para ele hoje? Assim, não sei se por eu aparecer na imagem sou uma referência para ele hoje. Eu estou-lhe a chamar referência, mas Sim. é algo. Eles chamam-te o alguém Anjo que... Azul, portanto eu acho que sim. Pá, eu também acho que sim. Se ele tirou. Se ele te deu ali um espaço naquele junto de Acho que ele de alguma pessoas. forma se revê naquilo que eu faço e sentiu desde que nos conhecemos que eu seria alguém que conseguiria de alguma forma levar a tocha, que os representaria a eles com aquilo que eu faço, que o representaria a ele sentir-se representado. Pá, assim, seres. Yeah. Não sei, nem sei bem descrever a sensação. Eu acredito que deve ser fixe. Nem sei bem descrever a sensação. É que é uma cena com que eu sempre sonhei e depois quando acontece é só tipo. É só uma cena que acontece. Mas é fixe, Percebes? Não, inacreditável. Pois. Percebes? Imagina, mano. Imagina, Valete, depois a tua foto no concerto, mano. É tipo, eu cresci mesmo a ouvir a música dele, entendes? Acho que, sem dúvida, um dos artistas mais importantes da história da música em Portugal. Ok, a partir daqui acho que tenho que pôr o Sam daqui também. Acho que em especial o Praticamente é um álbum, pá, dá para viveres ali dentro. Não houve nenhuma vez que eu tenha ouvido aquele álbum não tenha ouvido uma cena nova, tipo aprendido. Novo, não é? É inacreditável a quantidade de camadas e camadas e camadas que tu vais encontrando naquilo. Sempre tem essa capacidade. Sempre me passou uma vibe que eu não senti com mais ninguém desde sempre. Sem dúvida, é único. A partir daí consegues espremer mais um ou dois? Sim, consigo. Eu estava era só aqui Três já não está nada mal. priorizar, percebes? Estava aqui a tentar priorizar direito porque acho um bocado difícil depois. Mas pronto, como estamos a falar de rap, de MCs, o Kendrick Lamar, sem dúvida, tipo, o gajo que ele levou. O seguinte, eu não sinto que o Kendrick Lamar seja necessariamente um artista tipo groundbreaking ou que mudou imenso ou que trouxe uma estética completamente diferente ou uma maneira de fazer as coisas. Ele simplesmente é muito melhor tipo, que a maioria das pessoas a fazer e sinto que ele leva a fasquia de onde o rap estava. Fora isso, Good Kid, Mad City é o álbum que eu mais ouvi na minha vida. Acho que é o álbum que eu mais tipo, tive em loop a tentar perceber como é que aquilo... E aquilo é interessante, eu ouvi todo seguido. Só ouvir cenas soltas não é a mesma coisa. Sem dúvida. E o que é que achaste deste último álbum? Mais experimental? Este mais acho menos, não, mas... acho menos experimental, sim. Não, mais experimental foi o antes, para mim. O To Pimp a Butterfly. Gostei. É assim, acho que estamos a chegar ao fim da... acho que o ponto alto já passou. Tanto em Kendrick como no Drake. Acho que o momento deles... mas eu gosto disso, ok? Gosto que seja que a cena se sinta mais, um bocado mais relaxada e que possa transmitir coisas diferentes. Adorei tipo o More Life enquanto projeto. Acho um projeto bué da fixe, tipo, bué da respirado, bué diferente, tem bué ideias novas. Estão a testar o conceito da playlist com o maior artista do mundo.
E pá, e precisava disso, estás a ver? Precisava, eu sinto que já a bué que estava um bocado com o Drake, um bocado tipo, mano, para de provar, percebes? Para de estar Sim. a provar cenas às Eu pessoas. só senti isso com o Views. Porque antes, até lá, não tinha nada dessa ideia. O Views é que senti que já foi um bocado espremido e se calhar até tipo, Acho que foi tudo um bocado, honestamente. tudo, Todos os álbuns dele? todos os álbuns. Acho que ele esteve sempre numa corrida de pop music. Nothing Was The Same para mim foi tipo. Acho que é uma corrida de pop music. Acho que ele não estava confortável com ele como está agora. Não tirando do valor do trabalho. E, aliás, estive a discutir com os meus primos e o meu irmão qual é que era o melhor álbum do gajo. A Vida Caparica, né? Na semana passada. Chegaste a um consenso? É difícil, mano. É difícil. É muito difícil. Há o. Porque tens o Take Care. O que é que vem antes do Take Care? É o. É o primeiro álbum, que agora não me lembro do Pois. nome. Eu vou abrir. Só sei que tem a capa preta. Vai ver. Não sei mais nada. Vou abrir. Apple Music, publicidades. Porque assim. Mas em qual é que tu votaste já agora? Antecipando um bocadinho Eu a só resposta. queria acertar no nome. Agora tenho Não, aqui. tem. Deixa. Thank Me Later. Thank Me Later, yeah. Acho que é. Yeah. Yeah. Portanto, será Thank Me Later, depois o Take Care, depois Nothing Was The Same Yeah. e depois Views. Não, if you're reading this. If you're reading this is Quer too dizer, late. sim. tecnicamente não é um Ok, álbum, mas pronto. mas pronto. What a time to be alive. Yeah. Eu acho que é assim, para mim estava entre o If You're Reading This Is Too Late, quando ele foi apanhado nos ghostwriting. Pois. Yeah. Por causa disso e Fox tem tanta coisa aqui. Mas algum ganhou nessa discussão ou não? Para mim ganhou. Que é esse? Qual? O If You're Reading This Is Too Late? Foi o que tu e os teus primos acharam que era o melhor álbum do Drake? Não. Nós não houve um acordo no fim. Lá está, mais uma família destruída por Drake. Tem sido uma constante nos últimos anos. Slow J, podemos esperar música nova brevemente? Ou não? Ou gostas de levar o teu tempo e quando surgir, surgiu? Acho que não. Obrigado, Se me der na cabeça como me deu com o fome, vai acontecer do dia para a noite mesmo. Mas não, à partida, não. Tu és daquelas pessoas que espera inspirações exteriores para sentir a necessidade de escrever, ou estás permanentemente a escrever e quando sair alguma coisa que achas que tem a qualidade suficiente Estou lanças? permanentemente tipo, a trabalhar, quer seja em escrita, quer seja Isto é o alarme. a compor. É o alarme de facto. Sim. Podemos estar todos em perigo, mas vamos acreditar que não. Yeah. No entanto, pois não sei, acho que Não pensas ainda no novo álbum, nada. estou a começar a magicar, mas não é para agora, minimamente. Ok. Gostas de deixar respirar a música? É preciso, Yeah. acho que é preciso. Concordo. Acho que a corrida dos fãs não se esquecerem de ti é uma corrida que não pode ser corrida, é um jogo que não pode ser jogado. Acho que se tiveres acho que é um bocado como as relações com as pessoas. Ok, se eu estiver a falar para tu não perderes a atenção em mim e não ires embora, vai ser muito chato. De um certo ponto vais estar tipo, já está sempre a dizer a mesma coisa, já sei o que é que ele vai, percebes? Portanto, eu como pessoa já sou assim, como músico prefiro só falar quando tiver realmente alguma coisa para dizer. Alguma coisa de importante. Yeah. Muito bem. Ficamos assim então. Bridgestone Radio Show, a entrevista com Slow J. Entretanto, podes ouvir o nosso radio show domingos, a partir das 10, sempre misturado por DJ Dada. Foi um prazer. Muito Slow obrigado. J, muito obrigado. Obrigado. Bridgestone!